Bom dia, meus amados. Hoje é uma quarta-feira, dia 28 de maio de 2025. Vamos trazer um tema hoje a respeito do nosso planeta Terra, e muitos afirmam que o planeta Terra é uma prisão. Muitas pessoas já fizeram este questionamento. A Terra é um planeta prisão? Há muitas controvérsias, inclusive muitas mentiras que estão sendo criadas, não somente neste assunto da Terra, um planeta prisão, mas também em todos os âmbitos das consciências. Tudo que é informação também tem desinformação, porque esta confusão toda foi criada de propósito, não pela luz, obviamente, mas sim pelas sombras que estão agora no seu tempo final de domínio neste planeta. As entidades que aqui estavam comandando e dominando esse planeta sabem que agora não há mais tempo e não há mais caminho a seguir. Não tem para onde fugir. Finalizou-se o grande período de dominação deste planeta. Quase 400.000 anos de domínio daquelas entidades que vieram fugidas das guerras de Órion, que eram batalhas interplanetárias, interestelares, e toda a galáxia se libertará deste domínio finalmente, pois a Terra era o último reduto. Aqui, no sistema solar, e finalmente no nosso planeta, foi o ponto final do domínio das trevas nesta galáxia Via Láctea. Quando se fala em Terra, planeta prisão, depende de como é visto este assunto. Nós sabemos que agora, quando finaliza a transição planetária, certas almas não estão em condições de ascensionar, então não podem ficar na nova Terra, vão para outros planetas como exilados. Assim como houve tantos exílios de outros planetas, como os de Capella, por exemplo, que têm histórias conhecidas, mas também para planetas prisão. Existe sim um planeta prisão no destino de muitos humanos da Terra, aqueles que não têm condições de sequer recomeçar no mundo de provas e expiações, que serão vários níveis também. Há um, pelo menos, que seria um planeta prisão onde as pessoas que se comprazem no mal, no muito mal, porque não é qualquer desvio de conduta que vai levar para um planeta desses. Quem não consegue o coeficiente de frequência para ascensionar, mas que não são almas tão trevosas, irão para planetas ainda de provas e expiações. Porém, aquelas almas muito endurecidas terão sim um destino, já foi escrito isso e dito, porque há as informações vindas de consciências superiores de que muitas almas serão destinadas a um planeta prisão, onde elas não poderão sair até que elas não consigam amolecer os seus corações ao ponto de pedir clemência e recomeçar num planeta de provas e expiações dos mais inferiores. Não poderão sair e ninguém vai entrar lá. Isso é do plano maior. Nem trevas vão assumir, porque não haverá mais trevas. E ainda assim tem, claro, foi dito também que uma pequena parcela, mas porém são muitas almas, irão ser dissolvidas no Sol central, porque não tem condições de recuperação nenhuma. Esses que vão para um planeta prisão ainda terão a oportunidade de se redimir, mas aqueles que não têm a chance não vão para lugar nenhum, porque não adianta, é perda de tempo. Então aquela consciência, aquele pedaço de consciência daquela mônada é dissolvido, não vai fazer falta na mônada, a não ser como uma história de uma
consciência que não deu certo. Fica o registro, sim, para toda a mônada e para a fonte. E algumas almas se perdem tanto que são inutilizadas. Mas vamos voltar aqui para a Terra. A Terra é um planeta prisão? Por todas as informações já recebidas, a Terra não foi criada para ser um planeta prisão como este que vai ser o destino de certas almas. Aquele planeta, sim, foi criado com esse objetivo: receber aquelas almas como prisioneiras, não como exilados comuns. A Terra era um planeta de cocriação, um planeta magnífico, um dos mais lindos planetas da galáxia, quiçá do universo, que foi criado para ser o jardim do Éden. Então, a Terra, vista desta forma, não é um planeta prisão. Porém, se olharmos que há cerca de 350 a 400 mil anos vieram os arcontes, fugidos de Órion, acossados pelas forças da luz que libertam os planetas e as estrelas que eles estavam dominando, estes então transformaram a Terra na sua fortaleza, um planeta prisão. Prisão momentânea, mesmo que tenha durado quase 400 mil anos. Porque eles não permitiam que forças externas adentrassem, nem que os humanos saíssem. Obviamente que os humanos poderiam sair como almas, porque quando um ser humano desencarna, sua alma, se ela está elevada o suficiente para ascensionar, ela sai do planeta, e não há nada e ninguém que possa impedir. Mas como viajantes, a humanidade ficou presa. Porque as civilizações antigas da Terra tinham permissão para viajar para outros mundos. Livremente, como fazem hoje os seres intergalácticos, interestelares, interplanetários, os extraterrestres, como se diz. Só que a Terra ficou fechada, temporariamente. Então, se nós olharmos por um ângulo ou por outro ângulo, veremos que a Terra não foi criada e não seria um planeta prisão, mas ela foi classificada e determinada na condição de planeta prisão por esses seres, então, que aqui vieram. É óbvio que os seres de consciências mais elevadas poderiam ter simplesmente invadido a Terra, removido à força, como se diz, essas entidades malignas, essas almas endurecidas, esses anjos caídos. Mas não é assim que funciona a providência divina. A bondade do Criador, dessa consciência criadora, ela permite que cada consciência, seja numa alma, num fractal de alma, ou até numa super-alma, que se desvia do seu centro de luz, ela possa um dia voltar por livre e espontânea vontade. Não é a força que deve voltar. Por isso, a luz não obriga quem quer que seja. A luz dá oportunidade. Porque a luz é consciência, a luz é amor. Então, quando essas almas endurecidas aqui aportaram, foi dado um tempo para que elas pudessem se redimir. Havia aqui já uma civilização humana, muitas almas encarnadas, e de várias civilizações extraterrestres estavam aqui na forma humana. Seres de bom coração, amorosos, compassivos, pacíficos. E por isso o Criador disse: aqueles que estão perdidos, endurecidos em seus corações, terão oportunidade de se redimir perante a grandiosidade e a benevolência dessa raça que aqui está na Terra.
Essa raça humana, ela chamada também de adâmica, ela veio há cerca de 1,5 milhão de anos. Houve, claro, o aporte aqui de outras épocas em que migrações da mesma raça adâmica e de também outras raças aqui vieram, porque sempre tem troca de almas, de planetas, de estrelas, há sempre um certo intercâmbio. Mas, sabendo a lei divina, já o plano divino, sabendo de antemão que a Terra seria fechada através de uma grade magnética, antes dos arcontes chegarem, muitos seres humanos, que são almas vindas de outros mundos, também dentro dessa raça humana, chamada de civilização adâmica, vieram já preparados, porque sabiam que iria ser fechadas as portas da Terra, os portais, e essas almas vieram para libertar o planeta Terra desta prisão. Muitos de vocês que aqui acompanham esse trabalho, este vídeo de hoje, pode ter certeza absoluta. Muitos de vocês são destas almas, fazem parte desse grupo dessas almas que vieram com a missão de libertar o planeta. Vocês não lembram? Assim como eu também não lembro, obviamente. Vamos lembrar um dia. Porque eu também faço parte deste grupo, desta família adâmica, obviamente, assim como vocês. Vamos lembrar num determinado tempo, quando a nossa consciência recupera as lembranças das vidas passadas, quando os véus do esquecimento forem erguidos, nós vamos lembrar desta passagem, dessa história. Isso que eu estou contando aqui para vocês. Nem eu saberia se não fosse passada essa informação. Mas nós vamos saber sem que ninguém precise contar. Embora hoje tenhamos essa informação, todos um dia vão lembrar disso. Você foi escolhido. Não por um detalhe, mas por uma série de razões, porque você era muito bom nisso. Senão você não teria sido aceito nesse esquadrão da libertação do planeta Terra. Almas especiais. Por isso, às vezes, nós recebemos mensagens de certos seres elevados, principalmente na linha dos pleiadianos, que eles nos chamam de grandes. Eles não dizem habitantes do planeta Terra, eles chamam grandes, grandes, porque eles assim nos consideram, grandes almas, grandes soldados do exército da luz. Algumas outras mensagens já também disseram, vocês não imaginam quem vocês são. Vocês não sabem o poder que vocês têm. Vocês não sabem a grandiosidade da missão que vocês têm neste planeta Terra. É por isso que quando Atlântida afundou, o grande desequilíbrio energético foi aquelas almas que queriam explorar outros planetas. E aí houve colapso energético porque não havia permissão explorar e colocar outros planetas
em quarentena, em prisão, sob o domínio dessas trevas novamente. Quando houve a troca de comando, e eu fiz um vídeo sobre isso, o afundamento de Atlântida. Quando houve o suborno por parte de um dos membros, dos 3, que eram da luz, porque sempre tinha a sombra e a luz, como existe hoje, as pessoas que se comprazem no bem, as que se comprazem no mal. Enquanto tinha o poder de decisão, 3-2, porque eram 5 membros do conselho, de não permitir que os humanos viajassem, porque eles já tinham tecnologias para dominar outros planetas. Quando houve essa oportunidade, o risco se criou e o alerta foi ligado e Atlântida afundou. Afundou para dizimar aquela civilização e voltar à estaca zero da evolução para que a humanidade da Terra se preparasse melhor para a ascensão e para a transição do planeta. Tudo segue um plano divino e nós apenas somos aqui entidades espirituais fazendo parte deste grande tabuleiro que é este projeto do Criador. Então, nós viemos com a missão de libertar o planeta. Se a Terra estava sob o domínio dessas raças de Orion, que não queriam ir para a luz, porque elas dominaram a humanidade e o planeta, o plano divino, já prevendo isso, colocou aqui os libertadores. Por isso, quem vai libertar a Terra somos nós, os humanos. Os extraterrestres, nossos irmãos galácticos, fizeram a parte que lhes cabe. Aquilo que nós não conseguiríamos fazer, que é limpar a psicosfera do planeta Terra, todas aquelas camadas, tanto na atmosfera quanto nas profundezas dos abismos oceânicos, quanto na intraterra, onde havia redutos de comando desses senhores das trevas. Não físicos, obviamente. Agora chegou o tempo de libertar o planeta, é a fase final. A limpeza será feita aqui dentro da crosta, aqui na crosta, dentro do nosso quintal, como dissemos. Os extraterrestres não virão aqui para fazer esse trabalho. Quem vai fazer aqui somos nós, os humanos. Os humanos que vibram no amor, na compaixão e no respeito vão ter energia e condições suficientes para remover os últimos obstáculos antes do final da transição planetária, que são aqueles postos de comando onde os seres humanos que estão lá se comprazem na não-luz. Uma vez eu coloquei um texto que dizia: o Criador deu o seu basta. Falava sobre isso. Teve outro texto que foi escrito também há alguns anos, que dizia: a limpeza chegou no nosso quintal. Também falava sobre isso. Outro tema também que foi colocado aqui, quando foi dito que os umbrais foram varidos. Também fala desse tema. Os umbrais, quando foram varidos, não foram extintos, como muitos questionaram aqui. Os umbrais foram varidos porque as faixas inferiores do umbral grosso, onde habitavam as almas que haviam encarnado e desencarnado e que se compraziam no mal, como
certos grupos de obsessores, de pessoas que se compraziam no mal enquanto encarnados, não tinham mais condições de voltar a encarnar agora, porque não dá mais tempo de se redimir. Então eles foram levados, por isso foram removidos. E aí nós dizemos que os umbrais foram varidos, porque houve uma classificação. Apenas as almas que ainda conseguem ter uma oportunidade numa encarnação de fazer a ascensão estão voltando. As demais não voltam mais. E é assim que se faz a transmigração de almas da Terra. É preciso fazer essa troca. Volta aqueles que ficam e vão embora aqueles que não ficam. E aqueles que vão embora agora, através do desencarne, você tem a frequência da nova Terra, retornam também para cá novamente, porque tem já o link que os conecta à frequência da nova Terra. Então a Terra, de fato, ela não foi criada para ser uma prisão, portanto a Terra não é um planeta prisão, mas ela foi aprisionada por um determinado tempo. E ao contrário do que muitos dizem, que a roda de Sansara foi atribuída à humanidade porque era um atributo desses seres sombrios, também não é verdade, porque eles não tinham poder para isso. Em todos os tempos houve aquele que estava encarnado, conseguia a frequência da ascensão e ascensionava. Eram poucas almas, mas sempre houve. Ninguém proibia de sair do planeta em forma de espírito, sem o corpo. Ah, mas os trevosos obrigavam a voltar. Olha, não é bem assim. Aquela alma que conseguia a frequência de se elevar, os trevosos nem conseguiam ver ela. Mesmo aquelas entidades não encarnadas. Na verdade, todos os que desencarnavam e não estavam ascensionando iam para as colônias espirituais, para os umbrais. E nos umbrais tinha de todos os tipos. Tanto que as colônias espirituais são cercadas de fortalezas e guarnecidas por exércitos de luz, soldados da luz, porque quem está solto no umbral são os trevosos. E para ir para as colônias, a alma atravessava primeiro os umbrais baixos, depois o médio e depois o alto. Para quem ia para o alto, quem ia para o médio atravessava só o umbral baixo, mas passava pelas trevas. Aí ela tinha uma segurança. Mas ela via os horrores dos umbrais baixos. É só escutar espíritos que voltam e contam como atravessaram os umbrais baixos. Muitas vezes, aquela pessoa que tem uma experiência de quase morte, ela só lembra da luz, mas ela não... Muitas vezes pode lembrar também, sim, dos horrores dos umbrais inferiores. Muitas almas viveram tão malignamente aqui enquanto encarnados, que ao desencarnar eram sequestradas pelos colegas, pelos amiguinhos, da mesma frequência, obviamente. E de vez em quando eles obrigavam, sim, eles a encarnar para ficar fazendo aqui o serviço para eles. É assim, eles também tinham poder. Até que em determinado momento aquela alma conseguia fazer uma encarnação, apesar de todas as tendências, se redimir um pouco e ao desencarnar era protegida e levada para os umbrais mais elevados. Então as trevas perdiam aquela alma. Tanto é que muitas vezes eu recebi entidades trevosas no meu trabalho, às vezes atendendo determinadas pessoas, e eles vinham cobrar aquela pessoa. Você não pode agora fugir, você é dos nossos, dizia para a pessoa que eu estava atendendo. Você fez contrato com nós.
Você tem um compromisso, você não pode agora fugir. Não precisa ninguém contar. Eu vivenciei isso. Eu tive as experiências, aliás, muito do conhecimento que hoje eu agreguei veio através das entidades, da luz e das sombras, e dos extremos dentro da luz e da sombra, dentro daquilo que é possível aqui nesse planeta. Não é porque está escrito num livro, não é porque veio uma canalização agora. Nós temos vivências, experiências que são incontestáveis. Não é preciso contar, porque ninguém veio contar. Quantas vezes as pessoas me dizem isso? Ninguém sabe o que tem do outro lado do véu, do túmulo, porque ninguém voltou para contar. Eu posso dizer ninguém voltou para contar para você, porque para mim vieram muitos, centenas, milhares. Em todos esses anos, passa das centenas, vão para os milhares. E hoje nós recebemos também as orientações, não precisa as entidades se manifestarem. Aliás, não precisa mais. Hoje a grande maioria dos médiuns já estão recebendo as informações diretamente, porque a nossa consciência está se expandindo, nós estamos atravessando a quarta dimensão em termos de consciência, em termos de frequência da consciência, porque estamos indo para a quinta. Há momentos que nós podemos acessar a quinta, a sexta, a sétima, já tem gente acessando até a sétima. São momentos curtos, o suficiente para receber informações. O que não se pode receber orientações, informações de fora da terceira dimensão é quem está afincado com os dois pés na terceira dimensão o tempo todo. Claro que isso não é problema. Há tempo ainda de fazer essa transição, porque todos nós estamos na transição. Inclusive aqueles que não vão completar a transição. Estamos na transição das dimensões da nossa consciência. Um pouco de esforço, todos conseguiriam ascensionar, não ficaria uma alma para o exílio. Mas a gente sabe que não é assim, porque na visão do futuro já se sabe que uma boa parte da humanidade não vai ascensionar. Então, é uma visão remota, obviamente. Mas nós temos essa condição. Muitos conseguem ver o futuro já. E há também as informações que chegam de entidades elevadas, de consciências elevadas que sabem. Uma vez uma informação que me chegou dizia que uma consciência superior consegue pelo menos um espaço à frente, consegue antever um espaço correspondente ao nosso tempo linear de 500 anos. Bom, 500 anos é muita coisa. Para nós aqui, num planeta de provas e expiações de terceira dimensão, é muita coisa 500 anos. Então as informações chegam para que nós possamos fazer um apanhado de orientações e construir esse tabuleiro que estamos agora construindo. Não é essa questão de inventar história. O problema é que muitas pessoas bem intencionadas, como todo ser humano, obviamente, tem as suas falhas, seus interesses, suas paixões, e aí, naqueles momentos que baixa a sua frequência, a informação que chega não é da luz. E as sombras são muito ardilosas, elas conseguem iludir com meias verdades para colocar as meias mentiras. E é onde as pessoas caem como um peixe que morde a isca. Nós precisamos ter um pouquinho de bom senso. Até porque as coisas são tão lógicas que, por mais que alguém tente nos enganar, não consegue. Não consegue porque não fecha. Parece uma coisa razoável, mas em algum momento tem uma brecha que não fecha. Então não é verdade.
É preciso entender um pouquinho do plano de alma individual de cada um, nesses tempos de provas e expiações que vivemos até aqui. E também compreender um pouco do plano divino, do coletivo planetário. Senão nós não vamos a lugar nenhum. Vamos fazer círculos e voltamos sempre na estaca zero. Chega de crenças limitantes e de desinformação. Nós temos que entender que há um plano, sim, e já está finalizando. Porque demora muito, mas o Cristo veio há 2000 anos dizer que o tempo final estava próximo. E ninguém reclamou que passou 2000 anos, porque nós encarnamos ali numa média de talvez 20 encarnações em 2000 anos. E não lembramos. Mas agora, dentro desta encarnação, as coisas vão acontecer. Nós temos esta encarnação atual para fazer a nossa parte. É a parte final de cada plano de alma, de cada caminhada individual e do coletivo. Nesta encarnação nós vamos decidir se vamos ascensionar ou se vamos para o exílio, ou até para um planeta prisão, ou até para o Sol central e ser dissolvido. A decisão é individual, é do livre-arbítrio, e nem o Criador se intromete nisso. A energia criadora não é um juiz, é apenas uma energia, uma consciência. E nós somos partes dessa consciência, então quem decide somos nós. Nós somos autônomos para decidir. Sempre foi assim e sempre será assim. Não há ninguém que vem aqui e vai dizer você pode, você não pode, você deve, você não deve. Você tem a consciência. A tua consciência é a baliza que orienta a tua caminhada. E você, saindo da estrada, um dia você vai ter que voltar. A não ser que seja dissolvida, como algumas consciências. Daí é definitivamente perdida aquela consciência, não existirá mais. Mas é uma migalha de um pão, como se diz. Não vai fazer falta lá na mônada, porque é uma pequena parte de uma consciência maior, que é o átomo semente divino, a centelha de luz da fonte, chamado também Deus superior do Espírito, que já dissemos aqui tantas vezes. Se divide em 12 superalmas e mais 12, 144 superalmas, uma única alma, um único espírito, um eu superior. Se divide em 144 superalmas, que são frações daquele espírito, que depois se divide em milhares de almas e depois em milhares de fractais. E daí, não sei quantos pedaços nós somos. Cada consciência é autônoma. Ela vai, viaja, experimenta, coleta dados, experiências, cocria e depois volta para a sua unidade acima, o seu imediato, a sua alma, de onde ela saiu o pedaço, e integra aquela consciência. E continua sendo uma, porque quando uma consciência é integrada à sua versão superior, ela não é duas, ela é uma consciência mais alargada. Nós nunca vamos ver um pedaço acima de nós. Sabemos que existe, porque estamos ligados, mas não vamos ser, porque quando nós atingimos aquela frequência, somos integrados. E quando nós desmembramos, não sei o que acontece, porque nós não lembramos agora, porque nós somos o fractal mais miúdo de toda a mônada. Por isso não sabemos quase nada. Mas o suficiente para encontrar o caminho da casa. Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.